Pois bem, retomando a nossa conversa, então, nós falávamos da questão da mudança do Código Civil de 2002 com relação ao cônjuge sobrevivente. Duas mudanças são absolutamente relevantes para a compreensão da situação do cônjuge sobrevivente. A primeira é que o artigo 1845, pela primeira vez na história do direito brasileiro, transforma o cônjuge em herdeiro necessário. O cônjuge, que, desde as ordenações filipinas, é herdeiro facultativo, passa a ser herdeiro necessário ao lado dos descendentes e dos ascendentes. Ele assume essa posição de fazer jus à legítima. E a segunda nota importante do atual código é que o atual código traz, então, a concorrência sucessória com os descendentes em certas condições relativas aos regimes de bens e com relação aos ascendentes. Essa concorrência, conforme demonstrarei oportunamente, é uma concorrência que se dará quanto à propriedade dos bens herdados. Ou seja, não há mais, conforme perguntou o Tiago antes do intervalo, o chamado usufruto vidual, usufruto do viúvo ou da viúva, porque a concorrência se dará quanto aos bens. Eles serão condôminos por força da morte do falecido. Mas o problema é que, didaticamente, eu não posso explicar a sucessão do cônjuge sem antes analisar o artigo 1830 do Código Civil. Por que o 1830 do Código Civil? Porque o 1830 vai trazer um prius e o 1829 vai trazer um posterius. O cônjuge só será herdeiro nas condições do artigo 1830. Portanto, senhores, reparem que agora, quem toma nota das aulas, eu recomendo que separe o seguinte: eu vou lançar algumas perguntas sucessórias e vou respondê-las. A primeira pergunta é: quando o cônjuge é herdeiro? Se a resposta for ele não é herdeiro, evidentemente que os bens vão para descendentes, ascendentes, colaterais, qualquer pessoa, mas não para o cônjuge. Então, primeiro, eu preciso saber se o cônjuge é herdeiro. Porque se ele não for herdeiro, como é que ele vai dividir herança com descendentes ou com ascendentes? Como é que ele vai excluir os colaterais se ele não é herdeiro? Então, lance a primeira pergunta aí no caderno ou no computador. Quando o cônjuge é herdeiro? E ele é herdeiro nas condições do artigo 1830 do Código Civil. Então, o Código vai dizer que o cônjuge não é herdeiro, nas seguintes situações. Primeiro, se ele for divorciado. Mas, Simão, o Código não menciona o divórcio no 1830. Mas o divórcio rompe o vínculo. E se eu sou divorciado, eu sou ex-cônjuge. E logo, eu não sou herdeiro. Simão, se o sujeito morre sem descendentes, sem ascendentes, sem colaterais, a herança irá para o município e não para o ex-cônjuge, para o município. Porque divórcio rompe o vínculo conjugal. Eu também não serei herdeiro se houver uma separação judicial ou extrajudicial. Porque a separação rompe a sociedade conjugal. Eu fiz na aula própria sobre a extinção do casamento, a distinção entre divórcio e separação. Então, o cônjuge não é herdeiro se estiver divorciado ou se estiver separado judicialmente ou separado por escritura pública, que é a separação extrajudicial. Quem não lembra do que é isso,
leia, ou ouça a nossa aula, ou leia as anotações da aula do fim do casamento, que eu trabalhei isso com profundidade. Também, o cônjuge não é herdeiro, se ele estiver separado de fato, há mais de 2 anos. A separação de fato por mais de 2 anos retira do cônjuge a qualidade de herdeiro. Então, agora, olhem aqui o pequeno resumo que eu fiz para quando o cônjuge não é herdeiro. Divorciado, porque rompe o vínculo. Separação judicial ou extrajudicial, porque rompe a sociedade conjugal. Ou separação de fato há mais de 2 anos. Esse é o resumo do artigo 1830 do Código Civil. É o resumo do 1830 do Código Civil. Vamos agora, enquanto os senhores leem o artigo, eu tomo nota e depois eu lanço para vocês na tela as notas. Cônjuge é herdeiro. Então agora vamos mudar a observação. Primeiro, por óbvio, se estiver casado e convivendo maritalmente, ou seja, affectio maritalis mantida. Segundo, por lei, se estiver separado de fato há menos de 2 anos. Segundo, se estiver separado de fato há menos de 2 anos. Eu estou interpretando o artigo 1830, eu estou digerindo o artigo, que não é exatamente simples. Terceira hipótese, em que o cônjuge mantém a qualidade de herdeiro, em que ele é herdeiro. 3, se estiver separado, de fato, há mais de 2 anos, por culpa do falecido. É a chamada culpa mortuária. Por culpa do falecido. É a chamada culpa mortuária. Reparem agora, que eu vou lançar aí no chat para vocês, as 3 situações em que o cônjuge é herdeiro por lei. Se estiver casado e convivendo maritalmente, se estiver separado de fato há menos de 2 anos, e se estiver separado de fato há mais de 2 anos, por culpa do falecido. Na dicção legal, somente é reconhecido o direito sucessório ao cônjuge sobrevivente, se ao tempo da morte do outro não estavam separados judicialmente. O Código não prevê a separação extrajudicial, porque ela surge no sistema em 2007, com a Lei 11.441/07. Eu já pus aí a separação extrajudicial. Quem não se lembra, assista a aula própria, que eu expliquei isso com calma. Nem separados de fato há mais de 2 anos, salvo prova, neste caso, de que essa convivência se tornará impossível sem culpa do sobrevivente. O fato é o seguinte: o artigo, tal como redigido, leva à seguinte questão. Então, morro, eu sou divorciado e recaso. Recaso e morro. Eu tenho filhos do primeiro casamento e a viúva, que é a madrasta dos meus filhos do primeiro casamento. Ela vai dizer, sou herdeira por lei. Os filhos podem dizer, não, você não é herdeira. Por quê? Você estava separada de fato há mais de 2 anos do meu pai. Separação de fato. Não conviviam mais como se casados fossem. Ela vai e retruca. É verdade. Eu não convivia mais com seu pai como se casados fosse porque ele me batia. Porque ele me humilhava, me seviciava. Porque ele me traiu. Nesta hipótese, o viúvo ou viúva, apesar de separado de fato há mais de 2 anos,
fazendo prova da culpa do falecido, e cabe ao viúvo ou viúva fazer essa prova, ele permanece com a qualidade de herdeiro ou de herdeira, mesmo separado, separada de fato, há mais de 2. Então, reparem que coisa complexa. Eu tenho um inventário em que os filhos, aliás, temos um escritório exatamente assim, em que os filhos do falecido dizem: somos donos da totalidade dos bens. Por quê? A esposa do meu pai não estava mais convivendo com ele há mais de 2 anos. Invoca-se o 1830 do Código Civil. No que responde a viúva? É verdade que eu não estava com ele, mas não estava porque ele me batia, me ameaçava, me traía, me humilhava. O inventário vai ter que ficar paralisado. Numa ação própria, ordinária, vai se apurar a culpa do morto pelo fim do casamento. É uma ação do viúvo ou da viúva contra os filhos, os herdeiros, para discutir a culpa mortuária. O CPC de 73 dizia que o inventário não comporta questões de alta indagação. Terão que ir para as vias próprias. O CPC atual, de 2015, ele não usa mais, eu achava tão lindo isso, questão de alta indagação, ele diz em prova que não seja puramente documental. Se, nesse caso, eu vou ter uma ação própria para discutir se o viúvo ou viúva é ou não é herdeiro com base na culpa mortuária. É uma ação inglória, é uma ação ultra injusta, porque os herdeiros vão ter que defender o morto de fatos que, muito provavelmente, eles sequer conhecem, e, portanto, é uma verdadeira excrescência sistêmica a ideia da culpa mortuária. Existe uma decisão do STJ, que se um dos meus assistentes achar, eu agradeço, em que a ministra Galotti aplica o dispositivo tal e qual, como está escrito, dizendo que a culpa entra em debate, sim, para a aplicação da regra. Agora, olha aqui, os senhores e senhoras. Agora eu vou lançar aqui para vocês um pequeno diagrama sucessório, um pequeno diagrama, não sucessório, um diagrama sucessório, um slide só, para mostrar uma coisa para vocês sobre o divórcio. Então, eu pediria a vocês que agora fizessem uma pausa na sucessão. Eu vou voltar para o divórcio para fazer uma nota que eu e Zeno discutimos na ASP, na Associação dos Advogados de São Paulo, há muitos anos, e que é uma nota que eu quero que os senhores tenham na cabeça para interpretar esse dispositivo. A nota sucessória é a seguinte: o Código Civil nasce sob o influxo do artigo 6º da Constituição Federal, que tinha a seguinte redação. O que está em cima era a redação original do texto constitucional. O que está embaixo é a redação atual do texto constitucional. Na redação original do texto constitucional, nós tínhamos que o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. E nós tínhamos ainda o seguinte: após prévia separação judicial por mais de 1 ano, nos casos expressos em lei, ou comprovada a separação de fato por mais de 2 anos. Ou seja, a Constituição Federal de 88, no artigo 226, parágrafo 6º, no artigo 226, parágrafo 6º, exigia para o divórcio, se ele fosse um divórcio direto, também dei isso em aula própria, a separação de fato por mais de 2 anos. Exigia. Reparem na redação original e reparem na redação atual. Atualmente, o Código Civil só diz que o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Reparem que o prazo de 2 anos não é mais exigência como era na origem para o divórcio. Essa aqui foi uma palestra que eu dei com o Zeno no Emerge. Estou eu, o Zeno, o Luiz Paulo Vieira de Carvalho, que é um dos maiores sucessionistas do Brasil, e a desembargadora, minha amiga Kátia Moderá. Eu acho que a melhor palestra de sucessões que eu já dei com o Zeno em toda a minha vida. Eu vou resgatar o DVD e vou pôr isso no meu YouTube para vocês assistirem.
foi 1h30 de catarse essa palestra. Porque estava presente a professora Ana Luísa Nevares, que para mim também é da trilogia dos maiores sucessionistas do Brasil, e foi a Andréa Pachá. Foi altamente produtivo esse debate. Mas eu dizia então aos senhores o seguinte: se o divórcio no Brasil não mais exige o prazo de 2 anos, como exigia por força da redação do texto constitucional de 88. Se depois de 2010, com a emenda 66, basta eu querer me divorciar para pôr fim ao casamento. O prazo de 2 anos não existe. Eu posso me casar de manhã e me divorciar à noite. Será que eu posso dar ao artigo 1830 a mesma leitura que eu dava tradicionalmente, a mesma interpretação que eu tinha tradicionalmente? Será que eu posso manter o 1830 incólume ou ele sofre uma releitura pela emenda constitucional 66? Eu defendi isso numa palestra aqui na ASP. Zeno até me disse: pô, Simão, não tinha pensado no assunto, mas você tem toda a razão. Como dizia ele, tu tens toda a razão. Se efetivamente não há mais prazos para o divórcio, não pode haver prazos de 2 anos também para, esse é o Código Civil comentado que eu comento sessões, para a perda da qualidade de herdeiro. Quando vocês leem o projeto de Código Civil, na sua tramitação histórica, o dispositivo projetado, o artigo correspondente ao 1830, ele mencionava efetivamente que o prazo de 2 anos era, na realidade, um prazo de 5, de acordo com a Constituição da época, dos anos 70. Esse prazo é reduzido para 2 por força da Constituição de 88. E a emenda do senador Josafá Marinho, se não me engano, é a emenda 4, eu não estou achando aqui no meu código comentado, mas, se não me engano, é a emenda 475R do senador Josafá Marinho. A emenda dele muda de 5 anos para 2, dizendo, como mudou a Constituição, não faz sentido manter o prazo de 5 para a perda da qualidade de herdeiro, quando só há prazo de 2 para o divórcio. No fundo, a leitura que eu faço no dispositivo é a seguinte: se não há prazos para o divórcio, não há prazos para a perda da qualidade de herdeiro. Ou seja, a leitura que eu faço do dispositivo, e nesse ponto com a concordância de Zeno Veloso, é a seguinte: vou pôr aqui na tela para vocês. Somente é reconhecido o direito sucessório ao cônjuge sobrevivente, se ao tempo da morte do outro não estavam separados judicialmente, extrajudicialmente, tem que pôr aqui, porque isso veio depois do Código Civil, mas a separação extrajudicial gera todos os efeitos da judicial, nem separados de fato. Ponto. Não quer dizer que você defende que toda a parte final do dispositivo não tem mais aplicação por força do novo sistema constitucional de divórcio? Exatamente isso. Qualquer separação de fato põe fim à qualidade de herdeiro por força da emenda 66. Então, hoje, senhores, o cônjuge é herdeiro, só sobra o seguinte: o cônjuge é herdeiro se estiver casado e convivendo maritalmente. Se o cônjuge estiver casado e convivendo maritalmente, ele é herdeiro. Simão, e se o cônjuge estiver separado de fato? Ele não é herdeiro. Importa 1 ano ou 2? Não importa. Na minha leitura constitucional, o cônjuge não é herdeiro se estiver separado de fato, ponto. Então, eu estou reescrevendo quando ele é herdeiro e quando ele não é herdeiro. Ele é herdeiro se estiver casado
e convivendo maritalmente. Ele não é herdeiro se estiver divorciado, separado judicialmente ou extra e separado de fato. O que eu estou fazendo, senhores, quem anota, é uma releitura do 1830 pelo filtro do 226, parágrafo 6º da Constituição. Mas, Simão, você disse que tem uma decisão do STJ, da ministra Galotti, que ela vai dizer que ainda está mantida a dicção do artigo 1830, sem essa sua leitura bonitinha, sem a sua leitura simpática. Eu vou pôr na tela o julgado para vocês. Ele está aqui, esse julgado. Deixa eu ver se eu estou compartilhando a tela certa. De vez em quando eu erro a tela. Vamos lá. O Cícero mandou o julgado aqui. Esse julgado, então, ele vai dizer que a sucessão do cônjuge separado de fato há mais de 2 anos é exceção à regra geral. Na verdade, esse julgado da ministra Galotti, ele mantém a leitura ele é de 2015, ele mantém a leitura do código como eu dei no início da conversa. Ele não avança para essa leitura que eu chamo de leitura mais arejada pelo texto constitucional. A leitura que fez a ministra Galotti nesse recurso especial é a manutenção ipsis literis do texto do artigo 1830. Essa decisão, portanto, ela nega essa leitura constitucional do dispositivo. Mas, senhores, vamos lá conversar de amigo para amigo. Se o Código Civil, no projeto, tinha um prazo de 5 anos para perda da qualidade de herdeiro, se o senador Josafá Marinho faz uma emenda de redação dizendo esse prazo de 5 tem que ir para 2, porque o prazo para perda da qualidade de herdeiro é o mesmo para o divórcio direto, 2 anos. O código, enquanto projeto ainda, é alterado, e quando promulgado, o 1830 fala em 2 anos, assim como a Constituição Federal falava em 2 anos para o divórcio. Ora, meus amigos e ora, minhas amigas, a teleologia da norma é que divórcio e morte são fatores extintivos do casamento no plano de eficácia, não da validade, como anulação e nulidade. Eu não posso ter um sistema desarmônico a ponto de não haver prazo para divórcio e haver prazo para perda da qualidade de herdeiro. Veja se vocês me compreendem. Morte e divórcio põem fim ao casamento no plano da eficácia. A lógica dos dois é igual. Efeitos ex nunc, dali para frente. Se eu tinha prazos para divórcio, eu tinha prazos para perda da qualidade de herdeiro, da separação de fato. Se eu não tenho prazo para separação de fato para me divorciar, eu não posso ter prazo para perda da qualidade de herdeiro. Logo, o dispositivo teria a redação que eu lhes disse que seria a seguinte. Vamos lá. Vou pôr de novo aqui a minha leitura do dispositivo. A redação atual dele seria a seguinte, em termos de leitura. Somente a reconhecida direito sucessório ao cônjuge sobrevivente, se ao tempo da morte de outro estavam separados judicialmente, extrajudicialmente, nem separados de fato. Essa a minha leitura, então, de novo, do dispositivo. Está aqui de novo, na tela, o que eu penso que o dispositivo deve ser lido. Não é o que pensou o STJ nesse voto da ministra Galotti. Se os senhores olharem o TJ de São Paulo, os senhores verão que há mais de uma decisão seguindo essa linha que eu defendo aqui e que está na tela. A simples separação de fato põe fim à qualidade de herdeiro. Os senhores se lembrem sempre que separação de fato é fim da vida em comum. Não é o sujeito que viaja, está de férias, e a mulher vai encontrá-lo no dia seguinte, ele morre um dia antes e está separado de fato. Separação de fato não estar lado a lado. É o fim da affectio maritalis, é o fim da vida em comum. Os senhores entenderam, então, essas duas possíveis leituras, a literal do código e aquela lida com esse, vamos chamar assim, um fluxo constitucional pelo filtro do texto constitucional? Os senhores entenderam, então, que eu defendo a tese de uma releitura do artigo 1830 pelo filtro da Constituição por força da emenda 66, e eu defendo uma tese contrária a essa que está esposada nessa decisão do STJ? Vocês entenderam
as duas possíveis leituras, a literal e a constitucional do dispositivo? Se entenderam, por favor, ou por voz ou por mensagem, digam que sim para eu poder prosseguir. Alguma dúvida sobre isso ou nenhuma dúvida para eu poder prosseguir? Alguma dúvida ou nenhuma dúvida para eu poder prosseguir? Bom, se dúvida não há, está dado por encerrado o primeiro tema, que é o tema de quando o cônjuge é herdeiro. O primeiro tema de quando o cônjuge é herdeiro está encerrado. Vamos prosseguir agora com uma segunda questão. Se o cônjuge é herdeiro, vamos ver como fica a sua situação sucessória. Porque, por óbvio, se o cônjuge não é herdeiro, não vale o que eu vou dizer a partir de agora. Só uma nota rápida. Tudo que eu falar a partir de agora para o cônjuge vale também para os companheiros que estão em união estável. Mas eu não vou ficar falando muito do companheiro, porque, assim, num curso de graduação, é o único momento que eu acho oportuno que eu dê uma aula inteira sobre sucessão do companheiro para mostrar o que aconteceu no Brasil historicamente e por que o 1790 foi declarado inconstitucional. A inconstitucionalidade está nesse recurso extraordinário, 878-694. Portanto, eu gostaria que os senhores, aliás, temos aula para isso, semana que vem temos mais uma aula, eu gostaria que os senhores deixassem o companheiro nesse momento um pouco fora de circuito, mas saibam que o que eu disser a partir de agora vale para cônjuges e para companheiros por força da inconstitucionalidade do artigo 1790. Então, a sucessão legítima defere-se na ordem seguinte. 1. Aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido, no regime da comunhão universal ou no da separação obrigatória, ou se no regime da comunhão parcial o autor da herança não houver deixado bens particulares. Senhores e senhoras, eu gostaria de lhes fazer uma pergunta. De pura lógica da leitura do que eu fiz até agora. Se eu lhes perguntasse numa prova, ou se os senhores fossem arguídos num concurso, ou fosse responder uma pergunta do tio no fim de semana. No Brasil, como regra, a herança dos descendentes é ou não dividida com o cônjuge? Concorrer é dividir. Então a pergunta é assim: a regra no sistema brasileiro é que cônjuge divide herança com descendente ou não divide? Concorre ou não concorre? Concorrer é dividir herança. Ponham aí no chat. A regra é que concorre ou que não concorre. Só ponham sim para quem acha que concorre e não para quem acha que não concorre. Podem, a partir da leitura, colocar no chat o que vocês acham. Qual é a regra no sistema brasileiro? Sim para dividir herança, cônjuge e descendentes, e não para não dividir herança como regra, cônjuge e descendentes. O que vocês acham? O que vocês acham? Ninguém vai arriscar? Nenhum aluno está aqui? A Tatiana diz sim. O Matheus diz sim. O Thiago diz sim. A Rafaela diz sim. O Thiago, você que gosta da participação oral, por que você disse sim? Justifique em 30 segundos para mim. Abre o seu microfone e fala. Oi, professor. Eu, assim, pela leitura seca, assim, parece que há concorrência do cônjuge sobrevivente, né? Salvo esses casos que estão apontados no artigo, no inciso. Então, nós estamos de acordo que quando tem um salvo, é uma exceção à regra, certo, Thiago? Se tem um salvo Isso. depois da regra, tem a regra e a exceção. Então, por óbvio, Thiago, que vocês acertaram, o cônjuge concorre com os descendentes. É a regra. Agora, quando a lei diz um salvo, ela vai dar as exceções. O que não está na exceção, está na regra. Vocês concordam comigo, numa hermenêutica de botequim,
que o que a lei traz como exceção, ela discrimina, ela explica. O que ela não traz é porque está na regra. Então, reparem, como é que se dá aula disso? Eu já dei muita aula para professor da aula de sucessões, porque ninguém sabe dar aula de sucessões com método. O método é o seguinte. Primeiro, 1830. Quando o cônjuge é herdeiro? Lance a segunda pergunta. Quando o cônjuge concorre com os descendentes? Segunda pergunta. Regra, concorre. Exceção, não concorre. Concorre é o concurrere do latim, que é o dividir. Vamos começar pela exceção. O que não estiver na exceção está na regra. Então, o cônjuge não concorre com os descendentes. Vamos agora abrir aqui. Lá. Cônjuge não concorre. Isso aqui era para usar na lousa, vocês sabem, mas não tem lousa com os descendentes. Então, vamos ver o dispositivo juntos. Não concorre com os descendentes. Primeira hipótese. Se casados pela comunhão universal de bens. Eu vou explicar cada uma delas. Até que ela seria bom você recuperar aqueles diagramas sucessórios, se tiver no seu computador, dos regimes de bens, que eles caem como uma luva aqui. 2. Casados pela comunhão, eu pulei a separação, já explico por quê. Parcial de bens, sem bens particulares. 3. Separação obrigatória de bens. Artigo 1641 do CC. Simão, você está vendo aqui está escrito outro. Sim, há um erro de rendição do Código Civil. 1641 do Código Civil. Nessas 3 hipóteses, o cônjuge não concorre. Se o cônjuge não concorre, todos os bens serão, ele não concorre, serão dos descendentes. Todos os bens serão dos descendentes. E por que o cônjuge não concorre? Por que todos os bens são do descendente? Se ele for casado por comunhão universal de bens. Vocês se lembram que há 10 minutos eu disse que se eu era casado por comunhão universal de bens, eu tinha ameação, então o Código de 16 não me dava o chamado usufruto vidual? Não me dava, porque como eu era meeiro, não havia risco de, na morte do meu cônjuge, eu ficar à míngua. Eu já tinha ameação, logo eu não ganhava o usufruto vidual. Reparem que aqui, como sou casado por comunhão universal, e eu já tenho ameação, eu também não concorro com os descendentes. As pessoas que confundem meação com herança, dizem assim, Simão, mas quando o marido morre, a mulher herda a meação e os filhos herdam a herança. Errado. A mulher já é meeira e os filhos herdam a totalidade da herança. Você achou? Tá fácil aí aqueles diagramas sucessórios, cara? Tá quase, mas já peguei aqui, eu vou projetar. Tá bom, projeta por gentileza para mim, porque eu quero mostrar o que acontece na comunhão universal. Professor, sim, Bruna. Posso fazer uma observação aqui? Você já vai fazer. Só deixa eu explicar a comunhão universal, é que aí acho que ela é parcial, não sei se é universal que tem lá aí. Era a primeira universal, ou não? Essa é a única que eu não tenho. Tá bom, então tira aí, monta a universal, depois a gente fala. A Bruna vai dizer o seguinte, o problema tributário, e eu já vou dar a palavra para ela. Por quê? Quando eu morro e eu deixo, só fecha o seu microfone, cara, por favor. Quando eu morro e eu deixo bens, sobre os bens que eu deixo, há um tributo, chamado ITCMD, que é estadual. Os bens que eu deixo. Então, reparem, eu sou casado por comunhão universal de bens. A minha mulher já é meeira. Eu morro. A outra metade, que é minha, não a dela, vai para os nossos filhos. Agora, Bruna, faça sua nota sobre a questão da meação e o tributo, por favor. Aqui no escritório, a gente tinha um inventário, né? E a outra parte
E a gente era inventariante, então a gente emitiu as guias de TCMD. E TCMD por causa da herança, né? O imposto que a gente paga quando tem transferência de bens pela herança. E aí, uma das herdeiras, que era a viúva, começou a reclamar, falando, não, eu não tenho que pagar nada. Só que ela esqueceu que o bem, no caso, era particular, que não era ameação. E aí, quando você confunde isso, você confunde se você tem ou não que pagar tributo. Porque em relação à ameação, você não paga, mas em relação à herança, você paga. Então, algumas pessoas acham que é indiferente fazer essa diferenciação, porque muitas vezes a pessoa vai acabar com a mesma porcentagem do bem. Isso ela fica. Só que a depender de como você adquire isso, vai dar uma baita diferença no final para o que você vai ter que pagar no inventário. E, Bruna, também tem um detalhe. Além disso, que é evidentemente importante isso que você está dizendo, é um inventário podre, você não separar a ameação de herança na hora de partilhar os bens. Porque quando você for mandar o inventário para registro, evidentemente que a ameação já era do viúvo ou viúva. E ele pode ter herança de acordo com a concorrência que eu vou mostrar mais para frente. Então, além da questão tributária, que é importantíssima, é um inventário que não fecha em termos lógicos, se eu não separar o que é ameação do que é herança. Mas Sim, até a juíza errou nesse caso, e a gente teve que explicar de novo. Então, parece uma coisa simples, mas tem muita gente que erra. Falta de compreensão sistêmica. Aliás, by the way, eu dizia ao Marcelo e a Bruna outro dia no almoço, numa conversa sobre um parecer que eu fui consultado, que hoje eu vou fazer até uma reunião às 14h, não sei nem se eu vou, enfim, se vai querer aparecer, mas que existem coisas do direito civil que exigem compreensão sistêmica. O sistema, ou ele fecha, ou ele não fecha. Mas, Caio, se você conseguiu fazer o círculo da comunhão universal, você lançaria ele aí? Da comunhão universal? Pensando. É um cilindro 2.0 aqui. O da comunhão universal, os dois círculos são concêntricos. No fundo, o Cairá desenhou um círculo só, porque não tem duas cores para fazer os dois círculos, mas assim, o que é meu é dela, o que é dela é meu. Ou se for um casamento homoafetivo, o que é dele é dele, o que é meu é dele, o que é dele é meu, ou seja, é o nosso. Por conta dessa ideia de meação. E quando eu morro, a metade que era minha vai para os nossos descendentes, e a metade que era dele ou dela permanece dele ou dela, não muda nada. Por isso que a Bruna explicou que não há imposto sobre a meação. Na comunhão universal, anotem aí, o cônjuge não concorre porque existe meação em favor do viúvo ou da viúva. Não faria sentido uma regra assistencial para quem já é meio. Agora, Carla, desce, por favor, para a comunhão parcial. Na comunhão parcial, nós temos bens particulares e bens comuns. Imaginemos que o marido seja o círculo 1 e ele morra apenas com bens comuns, que estão no círculo 2. O marido não deixa bens particulares. Se eu me caso por comunhão parcial sem bens particulares, no fundo, é igual a me casar por comunhão universal, porque todos os bens são dos dois. Todos os bens são dos dois. Então, também nessa hipótese de comunhão parcial sem bens particulares, o viúvo ou viúva já é meeiro dos bens comuns. Logo, não há necessidade dele ser herdeiro de mais nada. E os filhos herdam a totalidade dos bens. Sobra na comunhão parcial, tomem nota, sem bens particulares, um sistema muito parecido com a comunhão universal. E Simão, agora pode tirar aquela que nós vamos voltar daqui a pouco com a separação convencional e a participação final nos aquestos. Mas, Simão, por que o cônjuge não é herdeiro no regime de separação obrigatória em concorrência com os descendentes? Porque na separação obrigatória, aquela do artigo... Isso, Vanessa. Eu dei aula sobre isso. Agora é hora de retomar todo aquele conhecimento que eu dei em família, tá? Por isso que no mesmo semestre, eu não retomo tudo que eu dei em família. Quando era família no primeiro semestre, sessões no segundo, eu precisava perder uma aula retomando o regime de bens.
Foi uma aula que eu dei faz 2 semanas, mais ou menos, ou 3. Tá? Então, o que acontece com na separação obrigatória do 1651? É um regime que não é de escolha dos cônjuges. É um regime que é de imposição pela lei. E a lei, no seu âmago, na sua teleologia, ela imagina que na separação obrigatória eu preciso proteger o cônjuge contra o outro cônjuge. Proteger o cônjuge, de algum ato de, vamos dizer assim, engodo, de dolo, em que eu me caso mais preocupado com os bens do que com o afeto. Então, nesta hipótese, o Código Civil não dá concorrência, porque ele diz: eu quero evitar o chamado golpe do baú. Logo, você casa por separação obrigatória, por exemplo, os maiores de 70 anos, 70, 1641, inciso 2º do Código Civil. E você, quando morre o cônjuge, os bens vão para os filhos e nada para o cônjuge supérstite ou sobrevivente, para evitar o chamado golpe do baú. Mortis causa. Se vocês concordam ou não com a teleologia da norma, esse é um tema filosófico que eu já debati muito. Tem muita gente que acha que a separação obrigatória é inconstitucional, uma velharia, uma excrescência. Bem, a gente poderia entrar em vários debates filosóficos sobre o regime. Mas o fato é que se eu sou casado por separação obrigatória, nada recebo de herança. A concorrência não existe. E os bens irão todos para os descendentes do falecido. Dito isto, senhores, quando não concorrem, evidentemente agora eu vou explicar para vocês quando concorrem. Agora reparem, eu vou explicar para vocês com a seguinte nota introdutória. A lei traz uma exceção, não concorre. Quando eu estiver fora da exceção, eu estou na regra. E o código não precisaria explicar a regra, só precisaria trazer a exceção. Então, vocês vão pôr assim: quando o cônjuge concorre com os descendentes? Em todas as demais hipóteses. Ou seja, todas aquelas não contempladas pela exceção. A exceção se interpreta restritivamente. E quais regimes de bens não estão na exceção? Quais regimes de bens estão na regra? Vamos lá? Eu vou fazer a lousa com vocês. Casados pela separação convencional de bens. Aquela que nasce do pacto antenupcial. O segundo regime em que o cônjuge concorre, se eles forem casados pela participação final nos aquestos. E o terceiro regime pelo qual concorrem é se eles forem casados pela comunhão parcial de bens com bens particulares. Com bens particulares. Nesses 3 regimes, haverá concorrência sucessória. Claro, senhores, que se eu tiver um regime híbrido ou misto, ele estará na regra e não na exceção. Então, haverá concorrência sucessória. Agora, eu preciso explicar para vocês algumas questões delicadas sobre esses 3 regimes e sobre a concorrência, para que vocês não tenham dúvidas do que quis fazer o código e de uma certa resistência da doutrina em aplicar o código. Mas isso será objeto da nossa conversa daqui a 5 minutos, após o nosso intervalo, que eu vou dissecar a questão da concorrência sucessória do cônjuge com os descendentes. Até daqui a pouco, se Deus quiser.